Você acha que saudade é uma palavra impossível de traduzir? Que palavras como saudade são o pior pesadelo que um tradutor pode enfrentar? Então fica nesse vídeo até o final, mesmo que você não seja otaku. Eu vou te mostrar que traduzir o significado concreto de algumas palavras pode não ser nem de longe tão difícil como tu traduzir outras nuances, outros significados que a gente expressa através da fala. Pessoal, a gente está aqui no meio da rua porque esse restaurante era um fundo bonito demais para perder, mas isso significa que a gente está no meio da rua, então se vocês ouvirem alguns barulhos de carros ou coisas assim, não estranhem, tá? Mas acho que não vai atrapalhar o andar do vídeo. Antes de ir para o japonês, vamos ficar um pouquinho aqui na saudade do português mesmo. Volta e meia a gente encontra matérias dizendo que saudade é uma das palavras que não tem tradução para nenhum idioma e... ok, ela pode não ter nenhum equivalente único e perfeito para todas as situações em alguns idiomas do mundo, mas ela está longe de ser uma palavra impossível de traduzir. Para o japonês, a gente pode pensar em Natsukashi. Para o alemão, a gente tem Sehnsucht ou Heimweh. E se você acha que o miss do inglês não tem o mesmo peso que saudade, a gente pode pensar em sinônimos como yearn, pine, long. A mesma coisa para palavras de outras línguas que supostamente são impossíveis de traduzir para o português. Em italiano, por exemplo, eu tenho a palavra abbiocco. E beleza, ela não tem um equivalente direto em português, mas eu posso simplesmente usar outras palavras para expressar o sentimento de leseira, moleza, sonolência depois de comer uma refeição grande. A mesma coisa com verschlimmbessern, do alemão, que significa piorar alguma coisa quando você está tentando melhorar. Eu posso não conseguir expressar esses significados da mesma forma igualmente concisa com uma palavra só, mas eu consigo expressar usando outras palavras, mais palavras se forem necessárias. O que pode ser e costuma ser muito mais difícil de traduzir, de expressar numa língua estrangeira, são certas nuances de significado e de atitudes do falante, a forma como o falante se enxerga e se coloca no contexto de comunicação. Se isso ficou muito abstrato, não se preocupe, eu vou deixar concreto usando exemplos do japonês. Você sabia que no japonês existe um padrão específico que as mulheres seguem na hora de falar? E veja, eu não estou falando aqui sobre algo na linha de mulheres não usam essa palavra, meninas não podem falar sem fazer xixi. Não, é ainda mais complexo do que isso. Por exemplo, mulheres frequentemente omitem a palavra japonesa equivalente ao nosso ser e estar. E isso gera frases como isso um lago, isso um peixe, enquanto homens vão incluir o verbo correspondente e vão falar o que seria equivalente ao nosso isso é um lago, isso é um peixe. A diferença de gramática é muito pouca? Não tem problema. Que tal mudar a forma das palavras? Frequentemente as mulheres vão colocar prefixos antes das palavras, para deixar a fala mais suave, mais delicada. Então, hana, que significa flor, vira ohana. Peixe, sakana, vira osakana. E, já que a gente colocou a sintaxe e a morfologia no meio, que tal a pronúncia também? Sim, mulheres e homens podem pronunciar a mesma palavra de jeito diferente. É muito comum que na fala masculina a pronúncia de certas sequências de vogais seja alterada. Então, uma palavra como nagai pode ser pronunciada nage. Uma palavra como sugoi pode ser pronunciada como suge. Agora, se uma mulher pronunciar essas palavras desse jeito, ela vai ser vista como pouco feminina e quebrando o que é esperado dela. Mas não pense você que a única coisa que influencia a forma como os japoneses falam é o gênero. Não, existem outros aspectos que podem ser comunicados através de uso dessa ou daquela palavra, dessa ou daquela forma de falar. Perguntar ou dizer para alguém quais são os seus pronomes é uma preocupação relativamente recente aqui no Ocidente e ainda restrita a certos grupos sociais específicos. Mas no Japão, os seus pronomes, a forma como você se refere a si mesmo ou como se referem a você, pode dar muitas informações sobre a forma como você se enxerga, muito além do gênero e do papel social que você desempenha. Se você fizer algum curso de japonês nessa vida, provavelmente vão te ensinar que eu, em japonês, se fala watashi. E beleza, essa é uma forma até neutra que pode ser usada tanto por homens quanto por mulheres em situações formais. Em situações informais, mulheres até podem usar também, mas se um homem se refere a si mesmo como watashi em uma situação mais casual, ele pode ser visto como distante, quase numa postura burocrática ou até mesmo meio afeminado. Para exemplificar usando personagens de anime, porque eu sou um grande otaku, alguns personagens que usam o pronome watashi para se referir a si mesmo são o L de Death Note, o Cell e o Frieza de Dragon Ball. Outra opção, se eu como homem quiser me referir a mim mesmo marcando a minha masculinidade, mas de um jeito meio durão, com um certo ar de assertividade, talvez até mesmo de presunção e arrogância, eu posso usar o pronome
ore. Esse é o pronome usado pelo Brucutu, casca-grossa Ash Ketchum de Pokémon. Ore também é o pronome usado pelo Luffy, de One Piece, e Naruto, de um anime que eu não me lembro o nome agora. Por outro lado, se eu quiser demarcar minha masculinidade, mas sem incorporar os aspectos negativos de arrogância e dominância de ore, vocês ouvirem alguns barulhos de carros ou coisas assim, não estranhem, tá? Mas acho que não vai atrapalhar o andar do vídeo. Eu posso me referir a mim mesmo usando o pronome boku. Boku traz consigo uma carga tanto de familiaridade como até mesmo um pouco de subordinação, o que pode fazer com que eu seja visto, se eu usar, como um filhinho da mamãe, sabe? O menininho todo bonzinho, nhenhenhé, almofadinha. Por isso é comum que os meninos que costumam usar boku na infância, ao longo da puberdade, abandonem o boku e passem a usar ore, como forma de demarcar de forma mais assertiva sua masculinidade. Alguns personagens que usam boku como forma de se referir a si mesmos são o Jonathan Joestar, de JoJo's Bizarre Adventure, o Alphonse Eric, de Full Metal Alchemist, Gohan, de Dragon Ball, demonstrando sua natureza mais gentil, e o Shinji, de Neon Genesis Evangelion. Outras opções que eu posso usar são a Tashi, incorporando uma persona feminina, porém casual e bem molecona. Exemplos de personagens que usam esse pronome seriam a Nami, de One Piece, a Usagi, de Sailor Moon, e, por que não, a Misty, de Pokémon. Temos também Ura, associado a classes emergentes, por assim dizer, ou pessoas de área rural, mais matutas, caipiras mesmo. Um personagem que usa esse pronome é o Son Goku, de Dragon Ball. Temos o Watakushi, um pronome bem mais formal, até um pouco antiquado, por assim dizer, de pessoas extremamente educadas, como a Fu, de Guerreiras Mágicas de Heir. E temos ainda pronomes como Wagahai, usado por personagens arrogantes, presunçosos e despóticos como o Bowser, do mundo do Super Mario. Cada um desses pronomes expressa uma miríade de nuances, de significado, de hierarquias, coisas relevantes no contexto de comunicação, mas que podem ser muito difíceis de traduzir em uma língua estrangeira. Pense em uma frase bem simples como "Eu sou o André". Quantas variações ela pode ter e como cada variação expressa uma nuance de como eu me enxergo enquanto pessoa, como eu estou me colocando no contexto de comunicação, como eu assumo um ethos diferente, por assim dizer. É claro que alguns desses pronomes são muito mais comuns, mais usados do que outros, mas os japoneses usam essas várias opções que eles têm de acordo com os contextos comunicativos, com os objetivos que eles têm no contexto da comunicação. Um dos relatos mais interessantes que eu vi quando eu estava pesquisando para esse roteiro era de uma pesquisadora japonesa que estava acompanhando 2 meninos de 5 anos de idade. Quando os meninos estavam conversando entre si, eles se referiam a si mesmos como ore, mas quando a pesquisadora se aproximava deles e entrava na conversa e eles iam se dirigir à pesquisadora, imediatamente eles mudavam o pronome para boku. 2 meninos de apenas 5 anos e eles já têm noção de como manejar esse tipo de recurso linguístico. Esse é um exemplo da vida real, mas como vocês podem imaginar, esse tipo de escolha de diferença também pode ser usada para finalidades artísticas. E um exemplo que eu gosto muito, que eu vou ter que colocar aqui, porque afinal de contas, né, sou eu, é o da personagem Haruka Tenno, do universo de Sailor Moon. A Haruka Tenno é uma Sailor guerreira, mas na sua forma civil, ela frequentemente se apresenta usando roupas masculinas. Inclusive as outras meninas chegam a confundir ela com um menino em alguns momentos, mas isso é outra história. Pois não me lembro de ter dito que era homem. No mangá, os quadrinhos que deram origem ao universo Sailor Moon, a Haruka se apresenta como ore na forma civil, quando ela não está transformada. E como a gente viu, ore é um pronome marcadamente masculino. Já quando ela está transformada em Sailor Urano, na sua forma de guerreira, ela usa o pronome Atashi, uma forma, como a gente viu, marcadamente feminina. E ela fica oscilando entre esses dois extremos. Já a animação dos anos 90 diminuiu um pouco essa fluidez da personagem, vamos colocar desse jeito. E ela passa a se referir a si mesma como Boku, tanto na forma civil como quando ela está transformada. É importante deixar claro aqui que por mais que a gente fale em pronomes marcadamente masculinos ou femininos, isso não é determinista, tá legal? Essa não é uma regra determinista. Existem no Japão mulheres que se identificam como mulheres heterossexuais que preferem se referir a si mesmas usando pronomes tradicionalmente masculinos. Então, cuidado, meu anjinho ocidental, para não ficar transferindo nossos conceitos de gênero que a gente conhece aqui no Brasil ou vá lá nos Estados Unidos para a cultura, para a sociedade japonesa. Outra cultura, outros valores. Cuidado, tá? Agora, imagine você uma tradutora que está traduzindo uma obra em japonês, seja na forma de livro, legenda ou tradução para dublagem.
não importa. Ela vai ter que ter tudo isso em mente o tempo todo e ficar decidindo quais nuances de significado são importantes, são relevantes naquele contexto. E pensar como ela vai expressar aquilo na língua-alvo, a língua para a qual ela está traduzindo. Agora, imagina uma personagem feminina que não usa o padrão linguístico tradicionalmente feminino, que fala de um jeito que é tradicionalmente considerado masculino. E isso é relevante na obra. Essa tradutora vai ter que pensar como expressar essa diferença no padrão de fala usando os recursos linguísticos do português, por exemplo. Isso deixando o texto ainda natural e fácil de ler. Essa tarefa exige uma sensibilidade que uma tradução de máquina, por exemplo, é incapaz de ter. É uma tarefa muito ingrata. Se ela for mal feita, você vai perceber que tem alguma coisa errada. A comunicação fica truncada, parece que está faltando alguma coisa, a forma como os personagens se tratam não faz sentido. Mas se ela for bem feita, os louros não vão para a tradutora, porque aí o trabalho dela passa a ser invisível. A gente não percebe. A tradução é tanto melhor quanto menos a gente percebe que ela existe. Ou talvez não. Agora que você parou para pensar um pouco, sabe mais sobre as dificuldades por trás do processo, talvez você valorize um pouco mais esse pessoal que se esforça tanto para que a gente consiga desfrutar obras produzidas em outras línguas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com aquele seu amigo otaku. Se você não sabe o que comentar, não tem problema. Coloca Urano aqui nos comentários, que eu vou saber que você viu esse vídeo até o final. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Que preferem usar para... Falei, continua no meio da frase. Eu vou.